Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Nos últimos anos, as bilheterias foram dominadas pelos filmes de herói. E quando se fala de herói, é impossível não lembrar de Marvel e DC. E a Marvel conseguiu fazer seu universo cinematográfico muito bem, enchendo as salas do cinema e enchendo o bolso de todo mundo que está envolvido. Olá, eu gosto de dinheiro. Já a DC, que também tem vários personagens incríveis, histórias fascinantes, tentou fazer a mesma coisa, mas não deu tão certo assim, acabou sendo uma decepção. E hoje a gente tá aqui para tentar entender o que deu de errado nesse universo da DC. É por isso que a gente vai passar pelo enredo de todos os filmes, trazer algumas curiosidades deles e, claro, a nossa opinião sobre tudo isso. Então acenda as luzes do seu quarto e bora mergulhar nesse universo sombrio na primeira parte da saga DC aqui no canal Piuí. E ó, vê se não decepciona a gente e clica no like agora mesmo. Se estiver no celular, toque no like. É só você descer a tela um pouquinho e clicar ali. Muito antes da Marvel lançar o Homem de Ferro lá em 2008 e iniciar essa dinastia de filmes de herói, a DC dominava os cinemas, porque lá nos anos 70 eles já começaram com o Superman sendo um grande filme, sendo um grande sucesso, e depois embarcando em vários filmes com várias versões do Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm vengeance. E após ver os filmes do Nolan dando certo, a próxima escolha de herói da DC a ser adaptado era óbvia. Qualquer um, menos o Superman, que em 2006 teve um filme que deu muito errado. No entanto, o Super-Homem foi salvo da geladeira pelo próprio Christopher Nolan, que levou até os executivos uma versão de história criada pelo David Goyer, o mesmo roteirista de Cavaleiro das Trevas, e os executivos da Warner pensaram: isso aqui vai dar bom. Sinto cheiro de dinheiro. E foi assim que começou aquele que logo se transformaria no universo da DC. Vamos então esquecer o Lanterna Verde? Bota pra baixo do tapete assim. Lançado em 2013 com direção de Zack Snyder e o roteiro do David S. Goyer, Homem de Aço começa lá em Krypton, o planeta natal do nosso querido Superman. Só que esse planeta tá um pouco ruim, tá ali sofrendo uma escassez de recursos, tá tipo a Terra, entendeu? Tá pra acabar. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essa vida. Só que tá pra acabar mesmo, ele tá prestes a se destruir. E nesse contexto a gente conhece Jor-El e Lara, um casal de kryptonianos que acaba de dar à luz ao seu primeiro filho, o Kal-El, que é não só o primeiro filho do casal, mas o primeiro kryptoniano nascido de maneira natural há séculos. Porque lá em Krypton as crianças não nascem mais a partir ali da fritação de bife do casal, entendeu? Elas são concebidas através de sistemas tecnológicos e já nascem com funções pré-definidas que elas vão exercer na sociedade. Tipo assim, esse aqui vai ser pedreiro. Porque ele é forte. Esse aqui vai ser dentista. Porque ele é analítico. Esse aqui vai ser tiktoker. Porque ele é vagabundo. Isso não é ideia não, boy. Vendo que a vaca vai pro brejo e o planeta vai explodir, o General Zod resolve fazer um golpe de estado e tomar conta do planeta. Então ele vai lá destituir aquele conselho que agora rege o planeta e vai lá pegar o Codex, que fica o código genético dos kryptonianos. É tipo a receita de bolo de como fazer kryptoniano, entendeu? O plano dele é pegar isso, levar para outro lugar para aquela civilização não acabar. O bom é que tudo isso está num pendrive, então é bem prático dele pegar, levar para outro lugar, povoar outro planeta. É bem bacana. Pra pensar, faz sentido o plano dele, né? Faz sentido e é bem inteligente, inclusive, né? Já que vai acabar a raça, então deixa eu pegar aqui, entendeu? E eu vou ir povoar outro lugar. Vou ter que matar uma galera lá? Talvez, mas faz parte. Mas é assim, né? Sem omelete ninguém faz. Ninguém faz ovos. Mas antes que o Zod consiga botar as mãos no pendrive do Codex, quem pega ele é o Jor-El, que vai até o seu filho e coloca o Codex no DNA do menino, entendeu? Ele bota as receitas tudo no DNA. O quê? É uma ciência do super-herói pra mostrar que ele é o último kryptoniano vivo, aquele que vai portar todo o código genético da civilização. Ele é a esperança, entendeu? Ele quer botar esse código no moleque e levar o moleque pra um planeta onde ele pode ser cuidado. Nossa, a pica não é mais minha.
Essa pica agora é do Aspira. Então ele pega o boneco, coloca numa cápsula e manda pra Terra. E é claro que ele cai nos Estados Unidos, como sempre acontece em filme. Já em Krypton tá rolando uma pancadaria, porque o Zod ficou muito bravo com essa história, afinal pegaram o Codex, o código genético que ele precisa tanto, e jogaram pra um lado que ele nem sabe qual é. E aí ele fica bravo, mata o Jor-El, e daí o Conselho de Krypton resolve que vai exilar o Zod e a equipe dele, manda ele lá pra Zona Fantasma, onde ele fica preso. Enquanto isso, em Krypton explode tudo, ou seja, ele se deu bem, né? O Conselho é muito burro. E o Zod é muito inteligente. Talvez ele tinha razão o tempo inteiro. É foda. O pequeno Kal-El, por outro lado, acaba caindo em Smallville, Uma cidade pequena, né? uma cidade muito pequena nos Estados Unidos, onde ele é encontrado pelo Jonathan e pela Martha Kent, que então adotam esse menino, dão a ele o nome de Clark Kent, e conforme ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo um senso natural por ajudar outras pessoas e, além disso, ele também desenvolve poderes, porque ao ter contato com o Sol da Terra, ele começa a ter super força, a ter visão de calor e a ter uma super beleza, porque que homem bonito! É lindo, muito bonito. Por isso que ele foi contratado, inclusive, né, pela beleza dele. E nem é meme, né? Porque, na verdade, o Henry Cavill é muito bonito mesmo, né? A gente sabe que ele é bonito, não precisa falar nada, é só olhar ele que tu já percebe que ele é bonito. Agora, como ator, ele já não é muito bom. Ele é meio limitado nas expressões faciais dele, nas reações, mas o que esse filme aqui investe bastante é no visual, entendeu? O Zack Snyder, ele é um diretor que aposta muito no visual, porque ele veio lá dos videoclipes, então todas as cenas que ele faz são extremamente posadas, com as cores contrastantes, ele gosta de criar essas cenas, entendeu? Então, visualmente falando, esse cara é perfeito para ser o Superman. Já na atuação dele, como eu acabei de falar, não manda tão bem, né? Eu acho que ele faz um feijão com arroz, que na soma total acaba funcionando, porque realmente o visual dele é muito Superman e combina com a estética do Zack Snyder, combina com a proposta do Zack Snyder. Eu acho que se o Zack Snyder tivesse um ator espetacular, talvez ele não saberia como aproveitar esse cidadão. Eu não sei. Então, pra mim, o Henry Cavill acaba funcionando aqui nesse filme e ele tem o benefício de ter se dedicado muito para o que importa para esse diretor, que é a parte visual. Então tem vários depoimentos do cara falando que a dieta dele era um absurdo para ele reduzir a gordura corporal para 7%, e o Zack Snyder achei isso um máximo, porque ele queria cenas do Superman sem camisa. Uau, que bonito corpo, ele realmente está me encantando. Então eu acho que assim, a fome achou a vontade de comer, eles se acertaram. É, o Henry Cavill ficou muito tempo na academia, mas quando ele passava na frente do teatro, ele falava assim, vou entrar? Vou entrar? Não, não vou não. Aliás, para quem assiste esses filmes dublados, saiba que a dublagem do Guilherme Briggs melhora muito a atuação do Henry Cavill. O que esse S significa? Não é um S. No meu mundo significa esperança. O pai do Clark Kent, vendo que ele tem todos esses poderes, ele é muito forte, sempre orienta o seu filho, esconda isso, porque a humanidade não está preparada para ver essas coisas, talvez até o próprio governo queira estudar o Clark se descobrirem que ele tem esses poderes. E o pai desse cidadão leva isso tão a sério, mas tão a sério, que num dia que um tornado chega em Smallville, esse velho para ir salvar um cachorro dentro de um carro. Cachorro da família. Ele salvou o doguinho da família, só que na hora de sair do carro, ele acabou prendendo o pé ali, e aí ele se viu em maus lençóis, entendeu? O tornado já estava aqui atrás, o Clark estava lá na frente, e aí é a cena mais irritante do filme, quando ele fica fazendo assim com a mãozinha, não vem filho, não vem me salvar, e o bostão do filho dele fica assistindo isso. E depois dá um gritão. E é irritante, é agoniante, porque a gente conhece o Superman, a gente sabe as capacidades que ele tem. Uma delas, a super velocidade. E tá rolando um tufão, um ciclone, um tornado, um furacão, sei lá, um bagulho gigantesco muito longe das pessoas. Então ninguém ia ver o cara desaparecendo e voltando, sabe? Quando tu analisa o personagem, não faz sentido nenhum ele não ter salvado o pai. E tem alguns fãs que dizem que aqui ele ainda não tinha plena compreensão dos seus poderes, né? Mas pra mim, o próprio diretor podia ter deixado essa cena muito menos ruim se, em vez de ele ter colocado o Jonathan Kent com a mãozinha fazendo assim,
ele simplesmente tivesse feito o Tornado engolindo o cara e deu. Não faz essa cena da mãozinha que dá tempo da gente perceber que o herói podia ter salvado seu pai. Deixa a coisa menos forçada, entendeu? Deixa ele ser engolido e o cara sentir culpa por não ter ido lá. Não precisa ter esse momento, meu filho, não venha me salvar. E ele fica olhando, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Aí ele não vai, o pai é engolido e a gente pensa, pô, que cara de merda é esse? Burro, incompetente. Após a morte do Jonathan, Clark Kent sai pelos Estados Unidos vivendo várias vidas, com várias identidades, vários empregos e tal. Ele vai trocando, pipocando aqui e ali. Ele se envolve em tantas aventuras que em certo momento ele vai até uma investigação de uma queda de uma nave kryptoniana que o governo dos Estados Unidos está fazendo. E de alguma maneira maluca ele consegue se misturar com aquela galera e participar daquilo. E agora vamos a mais um capítulo de O Impostor. E quem também acaba participando disso é a Lois Lane, uma repórter do jornal Planeta Diário, que é enviada para dar uma olhada nessa situação e percebe o Clark Kent sozinho entrando na nave. Aí ela, como boa repórter investigativa, praticamente um Caco Barcelos, Agora, no Profissão Repórter. ela vai atrás dele para bisbilhotar isso e ver o Clark Kent ativando a Alexa dessa nave kryptoniana, que é a consciência do pai dele. A partir daí o Jor-El aparece, revela para ele que ele foi enviado para a Terra para trazer esperança para os humanos, para guiar essa raça, e a nossa querida Lois Lane, sem querer, ativa o sistema de defesa da nave. Bom, depois de fazer essa cagada aí, a Lois Lane acaba sendo perseguida por um sistema de defesa da nave. E aí o Clark Kent tem que usar os poderes dele para proteger a Lois Lane. E assim ela acaba descobrindo que aquele cara que ela encontrou ali no meio do nada, na verdade é um cara super poderoso e super gostoso e de outro planeta. Nossa, é muito forte. Cara, é muito forte. Aí rola toda uma batalha, o Kal-El recebe um uniforme brabíssimo da nave e ele decide que vai seguir o conselho do pai dele, então ele vai explorar os seus poderes para poder ajudar a humanidade. E para explorar esses poderes ele voa que nem um avião da Gol, completamente sem controle e sem hora para chegar pelo mundo inteiro. E esse momento do filme eu acho muito bom, é uma cena bem enervante, mostrando ele aprendendo os poderes dele, ele feliz porque ele tá conseguindo realizar aquilo ali e tal, e eu acho que o Hans Zimmer dá uma segurada boa nas pontas desse filme aqui, porque a trilha sonora ela é bem potente, então quando tem essa cena do voo e a música entra no fundo, dá uma arrepiada, né? Eu gosto muito que nesse momento aqui também o nosso querido Zack Snyder permitiu que o Henry Cavill sorrisse, porque esse aqui é um personagem que ele não sorri nunca, e é bom ver ele se descobrindo, é bom ver ele sendo um pouco mais humano e um pouco menos alienígena, entendeu? Então realmente é onde o filme mais brilha, é onde o Zack Snyder pode fazer o que ele faz de melhor, que são cenas bonitas, entendeu? E a gente consegue se divertir bastante. A ação do filme também funciona bem, dá pra sentir o impacto quando o Superman é arremessado ou quando ele arremessa um inimigo, e isso quebra paredes e tudo mais, a gente consegue sentir o impacto desses golpes. O Zack Snyder manda bem na direção, mas quando ele cai na parada dos zooms, aí irrita um pouco. Porque eu contei, tá? Tem 83 zooms e zoom outs, que é tipo um recurso que eles utilizam nessas cenas, que é tipo, a câmera tá balançando, meio documental, e dá um zoomzinho na parada que eles querem mostrar. O James Cameron usa isso às vezes no Avatar. Só que o Zack Snyder se passou 83 vezes, é zoeira, né? A Lois Lane acabou de presenciar um ser superpoderoso, uma nave alienígena, e ela descobre que tem vida fora da Terra. Então ela vai pro jornal louca para tentar publicar essa história. Só que o editor-chefe do jornal fala, não vai se meter com isso aí não, porque eu conheço o caso da ET Bilu, a Record passou uma vergonha com isso aí, e eu não quero passar a mesma vergonha. Tem o famoso caso do ET Bilu, né? E aí a Lois Lane fica meio desanimada, ela tinha um caso bombástico, esnobaram essa parada, então ela decide que ela vai por conta própria atrás do Clark Kent. E veja só, ela acaba ali monitorando a troca que ele fez de um Corsa por um Maré a Turbo e chega nesse cidadão. Ele ficou empenhado no Maré Turbo. Exatamente, ela encontra ele empenhado na estrada e os dois se apaixonam ali mesmo.
Enquanto isso, o Zod consegue escapar da Zona Fantasma e vai até a Terra, porque olha só, quando a Lois Lane ativou a nave, acabou mandando um sinal de GPS lá no Waze do General Zod, ele aparece na Terra, hackeia a televisão de todo mundo e fala: eu tô ligado que vocês têm um cara poderoso aí. Se não me entregar o cara, vai dar problema. Porque o Zod tem um plano de pegar a Terra, terraformar ela e transformá-la em Krypton, entendeu? Kryptonizar, então. Kryptonizar a Terra. Só que para isso, obviamente, ele vai ter que matar todos os terráqueos. Fazer o quê, né? E além disso, ele pretende pegar o Codex, que tá com o nosso querido Kal-El, e povoar a Terra com novos kryptonianos. Ele quer fazer uma Krypton 2.0. E é por isso que o Clark Kent resolve se entregar pro Zod pra Terra não ser destruída, né? Então ele é capturado, vai parar lá na nave e ele tem mais um momento, mais uma conexão neural. Porque acontece isso com o nosso querido Superman, ele é colocado numa máquina e o Zod conversa com ele nos sonhos, onde o Zod explica: seguinte, Clark Kent, dentro de ti tem o Codex de todos os kryptonianos. É muito importante que tu me ajude e tal pra gente poder repovoar a Terra com kryptonianos, a tua raça. Tu vai aceitar ou vai ser um empecilho? É pegar ou largar. E obviamente nosso querido Superman não vai deixar isso acontecer, então ele não aceita essa parada e começa uma batalha infernal. Eu não quero! E nesse meio tempo, o Zod acaba chegando lá na casa da mãe do Clark Kent e vai sequestrar a mulher. E nesse momento, o Superman fica brabo e vai pra cima do Zod, sentando a mão no desgraçado. E ele destrói a cidade inteira pra fazer isso. Todo um vilarejo, um posto de gasolina e tal. E aí é uma cena um pouco curiosa, né? Porque a visão que se tem do Superman lá dos quadrinhos é que ele é um escoteiro. Ele é um cara que protege as pessoas, salva os outros. E aqui ele virou um porradeiro, que visualmente é muito legal. Pô, é maravilhoso ver um posto de gasolina explodindo e os caras socando sem parar. Só que quando tu pensa quantas pessoas estão morrendo nisso aí, é um pouco contraditório com o que é o personagem, né? Desculpe! Tem muito prédio sendo destruído, tem muita família morrendo, mas chega um momento em que o Clark Kent e o Zod se encontram numa estação de trem. E ali o Zod ameaça uma família. Ele fala assim: eu vou matar toda essa família. E o Clark Kent ele fica revoltado. Ele pensa: não, essa família não. As outras 7.000 famílias que a gente matou hoje, tudo bem. Mas essa família eu não vou deixar tu matar, não. E ali ele simplesmente quebra o pescoço do Zod. Detalhe que ele é tão imprudente, o Superman, que ele quebra a cabeça girando ela pro sentido onde tá a família. Ele deu muita sorte que na hora... Deu uma falhada. Foi tipo ele piscou. Foi como se fosse um espirro, então ele deu uma piscada, parou o raio, entendeu? Senão já eram 7.001 famílias destruídas. Ufa! Passada a tragédia, o Kal-El aí acaba virando o Superman, vira brother do governo americano, mas ao mesmo tempo também assume aquela identidade secreta dele de Clark Kent e vai trabalhar como jornalista investigativo lá no Planeta Diário. O que me faz chamar um pouco a atenção, porque tipo, ele tem faculdade de jornalismo? Cara, o Planeta Diário contrata qualquer um, porque esse brother chegou lá no dia e falou assim: eu tô precisando do emprego. Jornalista investigativo, todos os assassinatos tá contigo. Tem experiência no quê? Resgate de barco, eu já fiz também sei lá o que na fazenda. Contratado. Homem de Aço custou aproximadamente 225 milhões e faturou quase 670 milhões. Assim, fez dinheiro, mas não fez tanto dinheiro assim, né? Porque 225 milhões é o custo de produção, mas eles gastaram mais uma porrada ali pra divulgar o filme. Então fez dinheiro, mas nem tanto. É, até vazou algumas informações de que o filme acabou ficando abaixo das expectativas do estúdio. E as críticas ao Homem de Aço foram mistas, elogiando as cenas de ação desse filme, mas criticando um pouco o fato de ele não ter tanta leveza e diversão quanto se esperava desse projeto. Eu, particularmente, acho esse filme divertido, mas ele tem muitos maneirismos que vão acabar com esse universo no futuro. É, ele é divertido quando tu vai pra cenas de ação, porque realmente porradaria nível Dragon Ball a gente não tinha visto no cinema até então como fez aqui o Homem de Aço. Então isso é muito legal. Mas o filme tem vários defeitinhos e várias coisas que me incomodam. A própria coloração do filme é tudo meio apagado, não tem cor, é um universo meio morto, sabe? Não é tão legal quando tu assiste a parada. É aquele filtro meio anos 2000 de filme slasher, tá ligado? Que não me chama a atenção
de jeito nenhum. E ainda quando tu vai pro roteiro, tem várias motivações que são confusas. Por que o General Zod vai lá e pega a Lois Lane e bota na nave, sendo que ele não sabia da conexão que ela tinha com o nosso querido Superman, sendo que ele não sabia que ela tava com o pendrive do mal. Tem várias paradas, várias conexões no roteiro que são feitas, que quando tu para pra pensar um pouco, tu olha, caramba, isso aqui não faz sentido. Como assim? Tô entendendo nada. O que me desagrada um pouco é essa ciência de filmes de heróis, sabe? Vou pegar o Codex, vou fundir com o DNA do Superman e tal. Essa parada eu acho meio boba, mas de modo geral, eu considero esse filme aqui bem divertido, ele tem esse lance da brigação mesmo, inclusive os envolvidos no storyboard mencionaram que Dragon Ball foi de fato uma grande referência para essas cenas onde o Superman arremessa alguém, onde ele é arremessado, e são cenas que funcionam, isso aqui acabou funcionando pro Superman. E vale a gente mencionar também o Henry Cavill, que não foi muito adorado pela crítica, muitas pessoas compararam ele com o Christopher Reeve, e aí realmente acabou que ele se viu pequeno, mas de modo geral o público gostou muito. Cinema! E eu acho que o Henry Cavill acabou funcionando como Superman. Sim, aqui. dentro do universo que foi estabelecido, do jeito que o Zack Snyder filma, faz todo sentido do mundo esse cara. Da maneira como esse Superman foi pensado, encaixou legal. E ele não usa cueca, né? Quer dizer, ele usa, mas do jeito certo, embaixo da calça. Ainda bem, né? Mesmo sem atingir as expectativas, a DC precisava de uma sequência porque eles tinham ciência de que esses personagens são muito rentáveis, então eles iam encher muito o bolso se fizessem mais um filme. Só que ao mesmo tempo a Marvel estava lançando o filme a dar com pau e estava fazendo dinheiro a dar com pau. Então a DC pensou, não vamos fazer as paradas devagar que nem fez a Marvel, um filme de origem aqui, outro ali, para lá depois conectar. Logo no filme de sequência do nosso universo, já vamos colocar um embate que todo mundo sempre esperou. Porque Batman vs Superman é quase que uma entidade, sempre se falou sobre isso e é muito grandioso, então vamos fazer um filme disso. Lançado em 2016 com o roteiro de David Goyer e Chris Terrio de Argo e Star Wars A Ascensão Skywalker. O melhor. O melhor Star Wars de todos. Somehow Palpatine returned. E com direção novamente do nosso querido Zack Snyder, Batman vs Superman, A Origem da Justiça, se passa 1 ano e meio após o filme anterior, 1 ano e meio após toda aquela destruição causada na cidade, e de lá pra cá o Superman virou uma figura muito controversa e muito criticada. Isso porque o Superman acabou se envolvendo numa batalha numa cidade que destruiu ela por completo. Muitas pessoas perderam a vida nisso aí e acabaram culpando o Superman de não ter levado essa batalha, sei lá, talvez por uma pedreira abandonada, assim como fazia Power Rangers, né? E o próprio Dragon Ball muito fez isso também, né? Às vezes levando até mesmo para Namekusei. E Namekusei irá explodir, viu? Em 5 minutos. E teve uma pessoa que presenciou essa batalha de perto, bem de perto mesmo, o nosso querido Bruce Wayne. Ele que é o diretor da Wayne Enterprises, um cara muito rico que de noite se veste de morcego para combater o crime. Ele viu várias pessoas que ele gostava morrendo naquela destruição toda, e ele foi começando a ter um ódio muito grande do Superman, e sabendo que ele é um mal muito grande para a humanidade, caso ele decida mudar de lado. Vai dar merda. Vai dar merda não. Vai dar e se merda. não der? E quem também vê o Superman com maus olhos é o Lex Luthor. Então bota um óculos. Não. Eu não sei se alguém percebeu, né? Mas eu tô disfarçado hoje. Jornalista. Sou eu! Ai meu Deus, achei que era um jornalista do ZH. Esse cidadão excêntrico que passa zero credibilidade como empresário é o grande diretor da LexCorp, ele é o Steve Jobs da LexCorp e ele quer muito acabar com o Superman. E é por isso que ele começa a ir atrás de Kryptonita. Quando aconteceu o processo de terraformação do Zod, a Kryptonita começou a aparecer em alguns lugares do planeta. O Lex Luthor sabe que essa é a fraqueza do Superman, então ele começa a ir atrás disso. Ele consegue acesso àquela nave kryptoniana do primeiro filme, ele chega no corpo do Zod e ele consegue até mesmo uma porção de Kryptonita da boa. Azul, amarela, rosa, a que você quiser, continua trazendo dessa. Já vou explanar aqui um dos grandes motivos para esse filme me irritar.
Lex Luthor. O personagem que lá dos quadrinhos é um empresário megalomaníaco, que tem motivações que você pode condenar, mas que fazem sentido. Ele quer vender, ele quer dinheiro, ele quer dominar, ele quer coisas que tu consegue entender, são coisas palpáveis. Já o Lex Luthor aqui, interpretado pelo Jesse Eisenberg, é bem afetado, ele é bem diferente daquilo que a gente já viu e tal. E não seria um problema se fosse bem trabalhado. Esse cara que é cheio de mania, que fala rapidinho, afetado e tal, mas é insuportavelmente interpretado pelo Jesse Eisenberg, porque não dá. Não vai dar não. As cenas que ele aparece, as frases que ele fala, que nesse caso nem é culpa dele, sim do roteiro, que faz ele falar uma referência a qualquer coisa que seja, a cada 5 segundos, e ainda com um plano que não faz sentido nenhum. Qual que é o plano dele? O que ele quer? Esse vilão não tem motivação clara em momento nenhum. Ele fala sobre o pai dele que era abusivo, ele fala sobre ser um deus, ele não consegue, esse filme aqui, o roteiro dele não consegue explicar qual é a motivação do Lex Luthor. E sabe o que é pior? Que ele entra nessa história como um articulador entre a batalha do Batman contra o Superman. Mas é totalmente desnecessária a participação dele nesse filme, porque só pelas mortes do primeiro filme, o Batman já tinha motivo para se incomodar com o Superman. Não precisa ter o Lex Luthor fazendo esse papelzinho de deixa eu levar uma informação daqui para lá, de lá para cá e fazer o Batman de idiota e burro. Puxa, pé de pano, mas você é burro. Eu sei. Cara, não faz sentido nenhum. O Batman nesse filme aqui é um imbecil completo. Ele é, lá nos quadrinhos, o maior detetive de todos. Ele é um cara que investiga, vai atrás. Aqui, ele é um boçal. Ele não sabe nada, ele não sabe pesquisar, ele não sabe ir atrás de informação. Nada faz sentido. Aí quando vai pro Lex Luthor, tu fala, ah não, o plano dele é fazer uma batalha entre o Superman e o Batman. Esse é o plano dele. Ok, mas pra quê? Complicou. O que ele vai conseguir com isso? Não faz sentido nenhum. Aí você fala, ah, mas ele é um pouco diferente daquele Lex Luthor dos quadrinhos. Ele é mais maluco, ele é uma pegada meio Coringa, meio anárquico. Mas até o Coringa anárquico do Heath Ledger faz sentido, porque a motivação dele é clara. E pra mim, esse personagem tem um problema gravíssimo com esse filme, que é o fato de o tom dele não fazer sentido nenhum aqui, porque o Zack Snyder não permite sorrisos, ele não permite nenhum tipo de leveza ou diversão no filme. E aí entra um personagem assim e ele tá totalmente fora de tom. Ele não funciona em momento algum. É péssimo. E deu ruim. E como a gente falou, esse cidadão vai fazer o Bruce Wayne de otário, porque o que acontece? O nosso querido Batman sabe que a LexCorp tá com kryptonita, tá indo atrás dessas paradas, então o Bruce Wayne vai até um evento organizado pela companhia para dar uma investigada. E ele leva junto com ele um dispositivo da Shopee que rouba informações. Então ele vai lá na parede, bota o dispositivo da Shopee com fita dupla face e sai dali. Só que, nesse meio tempo, quem também aparece no evento, Diana Prince, a Mulher Maravilha, a gente sabe. Aqui ela tá disfarçada como uma negociante de antiguidades, mas na real ela tá muito esperta ali dentro, muito marota, e ela consegue pegar o dispositivo da Shopee do Batman e vazar dali com ele. Foda-se. Mas, antes disso, o dispositivo da Shopee faz upload das informações para a nuvem. Então todo mundo tem as informações, entendeu? Entendi. Porque esse filme é assim, ele não consegue fazer nada de maneira simples, que é a característica de todo roteiro ruim, é não conseguir fazer o simples, porque é difícil ser simples, entendeu? Tu tem que começar a ser complexo e trazer esses detalhes que não fazem sentido nenhum. Ele tem que dificultar a trama para quem assiste não entender muito bem e achar que é complexa porque é inteligente. O cara pensa assim, não, eu não entendo porque a trama é complexa, a culpa é minha. Não, a culpa é do roteiro. E essas informações, meus amigos, são bombásticas, porque aparentemente o Lex Luthor está atrás de pessoas com poderes incríveis. E ele já localizou algumas, um cara que fica ali embaixo do mar e que fica encarando a câmera por uns 20 segundos até destruir ela. Tem um pai que tá com seu filho totalmente destroçado num painel, tá tentando consertar o garoto como se fosse uma CPU, até que ele tem contato com uma caixa misteriosa que faz o moleque virar o Robocop bagaceiro. Um outro cara que está comprando um energético Monster Mango Louco, quando daqui a pouco assaltam a conveniência e ele rapidamente salva o vendedor.
E tem também uma imagem da Diana Prince na Primeira Grande Guerra, meus amigos. E o Bruce Wayne tá vendo tudo isso, e ele tá vendo tudo isso da melhor maneira possível, porque o Lex Luthor não botou essas informações numa pasta e ponto. Ele fez uma identidade visual para cada uma dessas pessoas. Sim, Lex Luthor é graphic designer e está em busca de um emprego. Esse é o plano dele, que eu entendi no filme então. Por isso que ele fez um loginho para cada. E detalhe, como ele é um cara moderno, ele fez logos minimalistas. Uou, nice graphic! E aí o Bruce Wayne vê tudo isso aí e manda um e-mail pra Diana Prince, porque ele tem o e-mail da Diana Prince. Não sei como, né? Deve estar no Drive também, né? Tudo tá no Drive. Ele vai lá e manda assim: vi umas fotos antigas de você. Oi, sumida. E aí ela olha que ele fala: caraca, me descobriram. E esse filme aqui, cara, que filme cachorro desgraçado. Ele consegue fazer uma música maravilhosa da Mulher Maravilha aqui, um tema incrível. E em vez de saber guardar o tema pro momento certo, o Zack Snyder resolve colocar o tema no momento que o Bruce Wayne abre a foto. Abre a foto e... Puta que pariu! E a partir de agora, todas as vezes que essa mulher der o ar da graça... Toda hora, porra! Enquanto tudo isso aí tá rolando, o Superman tá com dificuldades com o governo americano, porque ele tem que prestar contas, porque ele é poderoso, porque ele se envolve em merda. Aí tem um ataque lá na África que ele vai ajudar, só que daí dá uma explosão gigantesca e várias pessoas morrem. E aí eles fazem o quê? Culpam o querido do Superman. Tudo eu. Superman não mata nos quadrinhos, né? Esse é um grande diferencial do personagem. Mas aqui ele vê um bandido e atravessa ele no meio. Fatality. E aí o governo começa a querer regular a atuação do Superman. Então eles marcam ali toda uma reunião no Congresso para poder conversar sobre isso e o Lex Luthor fica sabendo. Então o que ele faz? Ele planta uma bomba no local, explode tudo, morre todo mundo, menos o Superman, e aí o mundo inteiro culpa ele. Porque aqui nesse filme funciona assim, tudo que acontece é culpa do Superman. Não importa se tem imagens que provam o contrário, se não tem imagens, não interessa. O Superman virou o algoz da humanidade. Se fosse isso, eu ia entender. Eu ia falar, beleza, porque de fato eles estão culpando o Superman. Mas nesse mesmo filme tem uma notícia que em um certo momento fala o seguinte: descobriram quem fez o atentado, ele estava com uma bomba embaixo da cadeira, e aí acaba inocentando o Superman. Nesse momento, o que eu imagino? Que o Batman, por ser muito inteligente, por ser um detetive, ele vai lá e fala assim: ok, talvez eu esteja perseguindo o cara errado. Mas ele não faz isso. O ódio dele só aumenta. Eu já te contei qual a definição da insanidade? E o Superman, depois de toda essa matança, vendo a situação dele com a população, ele decide que vai se exilar. Ele vai para uma montanha cheia de neve aqui em Gramado, vai curtir um fim de semana sozinho e ali ele começa a ter visões com seu pai. Aquele pai que ele deixou morrer a troco de nada, porque depois de 10 minutos ele estava lutando na frente de todo mundo. Se morrer, morreu. Ele tem visões com esse mesmo pai, vários diálogos super profundos e complexos, que é para parecer que o filme é super inteligente, mas na verdade isso aqui é a cura para insônia. Se você não tá conseguindo dormir, bota esse filme e foca nessa cena. She gave me faith that there's good in this world. She was my world. Originalmente, Batman vs Superman era para ter 2 horas e 30, foi assim que ele foi lançado no cinema. Só que não é a versão definitiva, Zack Snyder tinha um corte de como deveria ser esse filme. Então hoje em dia, se você for na HBO assistir, é essa versão que você vai assistir, a de 3 horas e 2 minutos. Que é um crime, né? Porque a edição definitiva desse filme tinha que ter 1 hora e 15 minutos, cara. Como é que conseguiram acrescentar 30 minutos de nada? Uma perda de tempo. 30 minutos de merda, cara. Puseram a mais aqui. Esse filme, ele tem uns 200 mil personagens que são apresentados. É o coronel, é o bandido russo, é a senadora, é o ajudante da senadora. É o Jimmy Olsen, que lá nos quadrinhos é um jornalista, amigo do Clark Kent, aqui é um agente da CIA. Cara, e eles não perdem 4 minutos com esses personagens, entendeu? Se não vai se aprofundar em nada, não precisa falar que é o capanga russo criminoso procurado. Ele é simplesmente um capanga. Faz que nem os filmes do Batman lá, o Cavaleiro das Trevas, o Coringa tem os capangas. Não precisa dizer, esse capanga é o Andrei Vlaskov. Não precisa, é um capanga, ponto. O difícil é fazer o simples.
Enquanto isso, Bruce suspeita que o Clark Kent até roubou uma vez 2 pila da carteira dele, porque tudo é culpa do Superman. Então ele resolve que vai roubar a Kryptonita lá do Lex Luthor e fazer uma armadura irada e vários apetrechos para acabar com a raça do Superman. E pro Superman entrar na briga, o Lex Luthor vai lá e sequestra a mãe dele, a Martha, e fala o seguinte: ou tu vai lá lutar com o Batman, ou eu vou dar cabo da tua mãe. E aí, pelo jeito, ele gosta mais da mãe do que do pai, né? Porque depois de ver isso aí, ele resolve que vai brigar com o Batman. O pai ele deixou morrer. A mãe, ele foi lá salvar. 2 horas e 2 minutos. Esse é o tempo que você vai ter que esperar assistindo a versão definitiva para finalmente receber o que está no título desse filme: Batman vs Superman. Well, here I am. E quando chega lá, o Superman quer conversar, ele quer explicar pro Batman o que tá acontecendo. Mas também não quer explicar muito, né? Não quer explicar muito. There's no time. I understand. E o Batman só quer saber de brigação, ele tem uma zarabatana de Kryptonita, ele tem um estilingue com pedra de Kryptonita, ele tá todo maquinado na Kryptonita e ele consegue, usando ela, vencer o Superman. You were never a god. You were never even a man. E aí a gente chega no derradeiro momento desse filme, que é o Batman prestes a acabar com o Superman. Com uma lança. A cravar uma lança de Kryptonita nele. E nesse momento o nosso querido Superman fala o quê? Save Martha. Save Martha. E aí o Batman ouve isso e fala: ih, peraí, Martha? Ele tá falando da minha mãe? E aí ele começa a hesitar e ele começa a perguntar assim: ô meu amigo, o que tu tá falando de salvar a Martha aí, hein? Quem é essa Martha? Como é que é? É, meu amigo, o Save Martha é o momento derradeiro desse filme, um momento que fez muita gente se indignar, porque de fato é indignante. Acaba estressando, filho. Você pode até falar assim: ah, beleza, eles têm o mesmo nome de mãe, é uma coincidência bacana, sempre teve nos quadrinhos, alguém explorou essa ideia, mas cara, o Batman estava investindo tudo que ele tinha, toda a inteligência dele para derrotar o Superman. E ouvir o Martha fez ele desabilitar completamente. E é muito estranho ver essa cena, porque de fato ela é muito boba, tá ligado? Do jeito que ela foi colocada. Por que o Superman não pegou e falou da Martha antes de começar a batalha? Por que o Batman muda completamente de opinião do nada? Pra mim, a parte mais incômoda de tudo isso é o Superman não ter falado antes, entendeu? Ele esperar até o último suspiro dele pra falar Martha, aí depois chega a Lois Lane, que se teletransporta lá, pega um helicóptero, surge no meio da batalha, explica tudinho, faz todo mundo se abraçar, fazer as pazes. Cara, eles viram amigos em questão de 20 segundos. Preciso de você na nave. Eu salvo ela. Minha mãe precisa de mim. Espera. Isso é uma promessa. Martha não vai morrer. Olha que diálogo merda. 20 segundos. Peraí, realmente o Batman achou que o Superman não tinha uma mãe? E é por isso que ele fez isso? Aí no momento que ele descobre que ele tem mãe, a bondade voltou ao coração de Batman? Que é isso? Nunca vi merda tão grande, que bosta! E cara, o Zack Snyder, ele tem uma dificuldade muito grande em contar histórias, cara, em olhar isso além da parte visual. Essa batalha dos dois, ela é animal, visualmente falando, entendeu? A armadura do Batman é muito massa véi, tem o zóio brilhando, aí tem o Super-Homem voando. Tem uma cena que o Batman começa a dar soco, só que daí o efeito da Kryptonita começa a reduzir no Superman. E aí quando ele tá terminando de dar o soco, não faz mais efeito. E a expressão, a cena é legal pra caramba. Mas é muito idiota. Cara, é um pastel de vento isso aqui, por fora parece que ele é lindo, entendeu? Só que não tem nada, não tem nada. É muito ruim, essa resolução é extremamente besta e a maneira com que ela é dirigida é muito ruim. Como é que o Zack Snyder, que tá comandando esse projeto, não percebe essas dificuldades que tem na história, entendeu? Porque é um filme que realmente ele não te entrega substância. Ele só entrega ceninhas de ação. Aí você vai falar assim: ah, mas o texto não é do Zack Snyder, ele só tá dirigindo. Mas aí, meu amigão, o Zack Snyder tem que bater isso no peito e tentar comandar esse projeto dele, porque no final das contas o filme é dele. Quando começa a Batman vs Superman, tá escrito filme by Zack Snyder. É dele essa parada aqui, então ele tem que comandar. Grandes diretores no passado, quando encontravam um roteiro não muito coerente, davam um jeito de comandar ele pra ele ficar melhor. E essa cena aqui só é piorada pelo Zack
Zack Snyder, tanto é que depois o Batman já vira melhor amigo do Superman e fala que vai salvar a Martha, e tem mais uma cena que é muito massa velho, que é o Batman entrando no galpão e dando um monte de porrada em bandido, que são porradas legais, porque novamente o Zack Snyder sabe filmar porrada, é bacana, é divertido. E ele vai lá e finalmente consegue salvar a Martha. E o Lex Luthor, vendo que o plano de botar um contra o outro não deu certo, aciona... Detalhe, o plano dele é tão burro que é o seguinte: o Batman ia acabar brigando com o Superman de qualquer forma, porque ele tava com ódio no coração. Se o Lex Luthor não tivesse sequestrado a mãe do Superman, ele teria brigado e não teria esse impeditivo no meio da batalha. Porque não ia ter Martha ali, entendeu? Ele não ia ter esse acendimento moral, ele ia só terminar a missão dele de matar o Superman. Merda. É verdade. Mas o Lex Luthor entrou nessa jogada, cagou com o próprio plano e agora ele precisa acionar o plano B, que é ativar o Apocalipse, porque ele pegou o corpo do General Zod, pingou o sangue de DST dele em cima, transformou nessa criatura monstruosa, extremamente genérica, e aí se inicia uma batalha na qual Superman e Batman se unem. O Superman entra com a super força, o raio laser, e o nosso querido Batman entra com o gancho da Shopee e outros dispositivos. E no meio desse rolê, para ajudar os dois, o que acontece? Aparece a Mulher Maravilha. Aí corta pra Apocalipse, corta pra Mulher Maravilha. Enquanto isso, a Lois Lane pega a lança lá. Essa lança aqui fez maldades para o Superman, vou jogar longe. Joga longe no laguinho. Aí daqui a pouco, tem que matar o... 10 minutos depois, só existe uma maneira de matar os Apocalipse, com uma lança de kryptonita. Aí a Lois Lane lá. Ai, então, desculpa, galera. Me desculpa, eu joguei no lago. E depois de muito lenga-lenga, eles finalmente conseguem pegar essa lança. E aí a Mulher Maravilha até poderia lá penetrar essa lança, que não faz mal a ela, no Apocalipse, só que ela tá ocupada puxando uma corda. O laço dela não diminui. O laço dela lá no Apocalipse, enquanto o Batman assiste. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. E aí... Não, porque o Batman tem o dispositivo da Shopee que joga kryptonita. É verdade. E aí nesse momento o Superman pega a lança, vai com tudo com ela, mesmo enfraquecendo ele, mas ele puxa a força até do c... pra fazer isso. Do amor. E enfia no meio do Apocalipse. Só que nesse momento o Apocalipse fica pistola e enfia uma pedra, um osso, sei lá o que, no Superman. Depois de tudo isso, Lex Luthor é preso e já larga a letra pro Batman. Agora, sem o Superman, a Terra está vulnerável. E aí o Batman, pensando nisso, se reúne com a Diana Prince e fala: vamos montar uma equipe de super-heróis? Eu já tenho a identidade visual pronta aqui, ó. E aí eles se unem para começar a formação da Liga da Justiça. Man is still good. E esse filme tem mais um grande final, a origem do Christopher Nolan, que deixa uma parada meio dúbia, né? Porque a Lois Lane vai jogar um punhadinho de terra no caixão do Superman, e essa terra dá uma levantadinha assim, dando a entender que o Superman está vivo. Batman vs Superman custou 250 milhões e, por incrível que pareça, não conseguiu chegar no bilhão porque fez apenas 873 milhões. Aí você fala, mas isso é muito dinheiro. E de fato é. Mas a gente tá falando de Batman e Superman, talvez os dois maiores heróis de todos os tempos, e ainda assim esse filme não conseguiu ir bem nas bilheterias. E bem nas bilheterias quando a gente compara com a Marvel, que tava fazendo 1 bilhão com qualquer filme que lançava ou muito próximo disso. E é muito curioso a gente pensar o que aconteceu com esse filme, porque quando ele estreou, ele foi uma das maiores estreias de toda a história. Só que na semana seguinte, as bilheterias já caíram 81%. Essa é considerada uma queda histórica para o cinema. O marketing boca a boca desse filme, as pessoas começaram a assistir ele e elas não gostaram, e elas começaram a falar mal dele. E a crítica também não gostou do filme, dando avaliações negativas para ele. Então foi o tipo de projeto que teve um esforço de marketing muito grande, que conseguiu levar muita gente para o cinema, mas que perdeu o fôlego muito cedo. Michael, tudo bem com você?
justamente por ser um filme ausente de diversão. Esse filme tem Batman e Superman, cara, e eles conseguem fazer um filme chato. A gente não vê Batman vs Superman nele, a gente vê um monte de lenga-lenga de governo, de não sei o que lá, uma historinha pra boi dormir, que ainda por cima é mal feita, é mal embasada, pra ter em alguns momentos cenas legais. São 3 horas pra ter 2 cenas legais e não vale o investimento. Aí você vai lá ver o que ele tinha de material base pra poder trabalhar nesse filme aqui, os roteiristas e o diretor. Os caras têm Batman Cavaleiro das Trevas, onde coloca o Batman vs Superman. Eles têm a morte do Superman, que também é retratada aqui no final. Eles têm material fonte a dar com pau e material bom, e eles não conseguiram aproveitar e fizeram essa história de merda aqui. Infelizmente esse filme aqui não é bom. Esse filme até tem momentos legais e tem muito fã aqui na internet. Tem gente até que fala que quem não entende a qualidade do filme é porque tem uma mente pequena demais. Too big for little minds. Mas a verdade pra mim é que quem fez esse filme que tem uma mente pequena demais. Nossa, Miguel! E pra mim esse filme aqui é muito retrato do que é o Zack Snyder enquanto diretor. Ele tem as cenas bonitas, ele tem os seus momentos de ação, mas ele não consegue dirigir os atores, ele não consegue pensar na história como um todo. É muito visual pra pouca substância. E não é, o problema não é, o roteiro não é dele. Sim, mas se fosse dele seria ainda pior. O Zack Snyder já fez roteiros, ele é péssimo, ele é um péssimo roteirista. E aqui se iniciou a derrocada desse universo da DC. E a gente vai ver como essa saga aqui começou a bater com a cara no chão no próximo vídeo dessa saga. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho. Eu não sei com quantas horas tá esse vídeo aqui, mas com certeza é menos horas do que Batman vs Superman, edição definitiva. Então, ó, por favor, dá o like pra pagar o nosso esforço aqui e eu preciso de ajuda. E não se esquece de conferir na descrição do vídeo os links para as nossas redes sociais e para o PeeWeeCast. A gente vai fazer um podcast especial sobre isso. Acabou de sair um sobre o futuro da DC, então corre lá ouvir que vai estar top.